Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui hoje com um convidado super carioca, vindo lá do Rio de Janeiro, para conversar com a gente sobre um tema super atual, que vai fazer a gente refletir um pouco sobre as nossas posturas, né? O que a gente quer ser, né, quando crescer, né? O que a gente quer ser quando sair daqui, o que a gente quer ser na hora de atuar, né, entrar nesse cenário que é o cenário jurídico. E então esse convidado, né, um querido amigo, colega de algumas instituições, é o Jean Marc Sasson. O Jean, ele é advogado, mas assim, o que eu acho divertido, que eu gosto bastante, os cariocas têm bastante disso, viu, Jean? Essa formação transdisciplinar quando atuam na área ambiental, eu fico bem empolgada. Então, assim, ó, ele é mestre em engenharia ambiental e urbana pela PUC do Rio de Janeiro e pela Universidade Técnica de Braunschweig, então assim, na Alemanha. Então ele tem uma dupla, né, formação com relação a isso, né? É especialista em direito ambiental pela PUC do Rio de Janeiro, é especialista em gestão ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do direito ambiental da Escola Superior de Advocacia da OAB-RJ, é membro da Comissão de Direito Municipal da OAB-RJ e é membro da UBA, né, da União Brasileira dos Advogados Ambientais. Então, assim, ó, Jean, muito obrigada de ter com a gente aqui hoje, obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco, e um tema que é tão bacana, né? O Jean vai falar com a gente sobre advocacia ambiental 4.0. Então, vamos ver o que é isso, né? O que é essa proposta, afinal, o que é ser um advogado 4.0 na área ambiental? Bom, primeiro, obrigado, Fernando, por esse convite. Eu acho que é fundamental a gente trazer novos ares, uma lufada de ar fresco para o direito ambiental. Então, trazer alguns conceitos, a gente abordar, né, com essa nova geração de advogados que está vindo aí, sobre os aspectos da advocacia ambiental 4.0, que acho que mais do que nenhuma outra geração vai ter contato com tecnologias, com inteligência artificial. Como é que a advocacia deve lidar com essa nova abordagem, né, com esses materiais? Então, enfim, obrigado por me dar essa oportunidade e espero cumprir com exatidão essa missão que você me deu. Bom, eu acho que mais do que nunca, né, a advocacia 4.0, ela já vinha sendo discutida, se não me engano, desde 2016, por aí. Só que o que acontece? Com a pandemia, a sociedade foi catapultada por uma realidade exponencial e digital. Com a pandemia também a gente teve essa oportunidade de repensar alguns dogmas, algumas rotinas e premissas do direito. Então, com a diminuição, né, do fluxo de pessoas e o aumento do fluxo de informação, eu acho que é a nossa obrigação repensar, é a nossa obrigação ter essa oportunidade de trazer, né, esses novos conceitos para o direito ambiental. Então, antes de entrar no mérito, eu queria trazer um conceito que Peter Diamond, no livro dele chamado Bold, explica sobre a realidade exponencial. Então, ele divide esse ciclo de realidade exponencial através dos 6Ds, né? 6Ds, a letra D, né? Então, a primeira etapa que ele traz é a etapa da digitalização. Então, nada mais é do que a transformação dos mercados físicos em digitais, ou se a gente trazer hoje até para a justiça, né, foi a digitalização dos processos, né, o processo eletrônico, por exemplo. A segunda fase é a decepção. Então, a decepção compreende o período em que o avanço exponencial não é percebido. Então, as primeiras etapas desse avanço exponencial, esse crescimento progressivo, ele não gera impactos significativos, que é o estágio que a gente está vivendo agora. Posteriormente, tem o estágio da disrupção, ou o ponto de virada. É quando o novo modelo prepondera e o modelo anterior passa a cair vertiginosamente. Então, a gente já está começando a ver esse ponto de virada hoje. Já tem algumas low-techs que estão sendo criadas. Em alguns mercados, até para a gente já ir parametrizando,
Em alguns mercados, essa disrupção já aconteceu, como, por exemplo, o aparecimento do Uber, da Netflix. Nada mais foi do que essa disrupção nos respectivos mercados. Depois da disrupção, vem a desmonetização, que é o desaparecimento desse resquício físico e a migração para esse novo modelo. Então, a gente tem uma queda brusca dos custos relacionados com a prestação de serviços ou de um produto em questão. Tá? E, por fim, tem a etapa da democratização, que é o acesso universalizado de um produto ou serviço em questão. Tá? Então, a gente tem essas seis etapas. Então, hoje, esse contexto, essas transformações para uma realidade exponencial, como eu disse, já está acontecendo. A Amazon, Google, Facebook, a Netflix, a Uber, enfim, já são modelos dessa disrupção e dessa migração para essa realidade exponencial. A gente também tem o aparecimento das health techs, fintechs, construtechs, agrotechs, lawtechs. Então, tudo que vier com pós-fixo tech é um modelo disruptivo desse mercado. Né? E como é que isso tudo se aplica ao mercado jurídico? Né? Bom, a advocacia 4.0, ela tem 7 características que são preponderantes. A primeira delas é a rápida democratização do conhecimento jurídico. Então, hoje, por exemplo, o advogado, o conhecimento jurídico já não é de exclusividade do advogado. O cliente pode acessar a internet, o Google, e já debater uma tese jurídica, por exemplo. Né? Então, a digitalização dessas informações e o amplo fluxo de comunicação implica nessa precarização do conhecimento. Tá? Uma segunda característica é o inedismo e a velocidade de interpretação. Então, no mundo onde o acesso à informação é infinita, né? Então, o nosso Google tem todas as informações que a gente precisa, então, o valor, né, a diferenciação do advogado vai estar no processador e não no HD. Ou seja, vai estar na velocidade, na agilidade do atendimento ao cliente, na agilidade de interpretação ou na agilidade na adoção de uma determinada estratégia jurídica para um caso concreto. Um terceiro ponto, uma terceira característica, diz respeito ao fim do argumento de autoridade. Então, como eu falei, em uma realidade nivelada de conhecimento, o argumento de autoridade deixará de existir. Então, aquele advogado, né, que memoriza uma lei, memoriza a jurisprudência dominante de um tribunal, já não vai mais existir isso. A autoridade será aquele que produzir um conteúdo, que se mostrar conhecedor de um conhecimento único que não está disponível na internet. Uma outra característica é a criatividade e o design. Então, esses novos desafios postos por essa realidade exponencial vão exigir soluções criativas. Então, por exemplo, já tem escritório adotando design em petições, adotando o design, adotando a experiência do usuário. Então, quando um usuário acessa, por exemplo, o site de um escritório, qual vai ser a experiência desse usuário? Como é que ele vai navegar pelo site do escritório? Como ele vai navegar por uma petição eletrônica, por exemplo? Então, essa criatividade, esse design vão ser muito utilizados. Outra característica é a velocidade na resolução das disputas. Então, o litígio cada vez mais será observado como perda de tempo e perda de capital, de recurso. Novas plataformas de resolução de conflitos alternativas estarão postas, e nesse ponto
até parabenizo agora em público a Fernanda aí pelo projeto dela. É fundamental projetos como esses de resolução de alternativas, de resolução de conflitos alternativos. Bom, dando sequência, outra característica dessa nova realidade é a empatia e a relevância e a disponibilidade de acesso. O advogado 4.0 ele vai precisar se conectar com outras plataformas, oportunizando um tráfego rápido de informações e a consequente resolução das questões ali postas. Isso significa conectar com seus pares, né? Então, outros advogados e outros profissionais de outras áreas, ou seja, a cooperação será fundamental nessa nova realidade. E, por fim, a característica, para mim, principal é a capacidade de conexão, de abstração e a capacidade analítica. Bom, eu acho que todos nós que escolhemos aqui direito, a gente tem essa capacidade, a capacidade de abstração e analítica, como sujeitar uma determinada norma ao caso concreto. Pois bem, essa capacidade de se conectar com as novas questões, então, entender quais são esses novos desafios, essa capacidade de abstração, que é justamente se distanciar das ideias do caso concreto e desenvolver essa capacidade de analítica, serão fundamentais nessa nova realidade. Por quê? Primeiro, quando a gente diz que haverá introdução da inteligência artificial no direito, então, alguns mecanismos, algumas rotinas serão automatizadas, né? Então, o que será automatizado são aquelas rotinas braçais. Então, já há possibilidade de contratos padrões. Então, a pessoa vai lá, vai preencher um formulário com conteúdo de um determinado contrato, esse contrato já vai ser emitido na hora. Então, as rotinas que podem ser petições simples, por exemplo, né, iniciais de contencioso de massa hoje, por exemplo. Então, essas rotinas massivas vão substituir o trabalho do advogado, mas jamais substituirão a capacidade de diagnóstico do advogado. Então, mais do que nunca, essa capacidade de abstração e analítica vai ser fundamental. Pois bem, o que eu venho defendendo, então, é que o direito ambiental ele passe a entender, analisar, interpretar essa nova realidade posta, né? Ultimamente, o direito ambiental, sem prejuízo de continuar, vem somente analisando as questões relacionadas a, por exemplo, licenciamento ambiental, princípios jurídicos sem lastro ambientais. Então, por exemplo, ficar debatendo questões de retrocesso, impossibilidade do princípio de retrocesso, ou o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o ativismo judicial, o ativismo do Ministério Público. Enfim, são todas questões muito importantes e que devem continuar sendo debatidas. Mas um novo olhar deve ser detido a essas novas questões. Então, por exemplo, questões relacionadas ao meio ambiente artificial, a Smart Cities. Como que a inteligência artificial pode ser utilizada para o controle ambiental estatal? Né? Como a inteligência artificial vai ser usada para a fiscalização ambiental, para o licenciamento ambiental? Como é que essa inteligência artificial pode agilizar os já escassos recursos dos nossos órgãos ambientais? Então, por exemplo, vou dar um exemplo dessa nova realidade. Aqui no Rio, a gente conta hoje com um centro de inteligência, onde esse centro de inteligência ele consegue analisar todo o tráfego, né, o trânsito da cidade. Esse mesmo centro de inteligência, ele pode, aqui no Rio, inclusive, já há projeto nesse sentido,
ser o centro de inteligência para analisar sensores distribuídos pela cidade, sensores esses que vão monitorar a capacidade de cheias pela cidade, enchente, desmoronamento de encostas, então criar alarmes para os órgãos públicos e para a população como forma preventiva de riscos, né? Então, são exemplos da inteligência artificial sendo utilizada para o monitoramento, para a fiscalização, né, das atividades. Hoje já também a utilização de imagens de satélite para questões ligadas ao desmatamento na Amazônia, a utilização de drones, que são equipamentos não tripulados e são equipamentos que são controlados pelos humanos à distância, então, e são uma modalidade mais barata de controle ambiental. Enfim, eu posso ficar aqui falando a vida inteira de exemplos, né? Então, assim, eu quero trazer essa discussão para o direito ambiental, né? Então, a gente precisa entender que, por exemplo, as 3 primeiras revoluções industriais, hoje a gente está na 4ª, as 3 primeiras revoluções industriais trouxeram à humanidade, por exemplo, a produção em massa, a eletricidade, a tecnologia de informação. A 4ª revolução industrial, que a gente está vivendo hoje, e por isso que a advocacia 4.0 está relacionada à revolução industrial 4.0, ela vai trazer essa questão da inteligência artificial, ela vai trazer uma análise mais profunda dessa realidade exponencial, das inovações tecnológicas, a internet das coisas, robotização, otimização de processos, enfim, são temas que estão na ordem do dia e o direito ambiental ele tem que trazer, né, para a sua discussão. Então, eu arrisco até dizer, por exemplo, como eu falei, tem a questões das Smart Cities, questões relacionadas a cannabis, por exemplo, são assuntos regulatórios, mas que cigarros eletrônicos, por exemplo, qual as questões de saúde e de meio ambiente relacionadas, bioeconomia, os superalimentos, né? Hoje em dia já está nos mercados alimentos feitos de soja. Quais são esses impactos ambientais que vão daí surgir, ou impactos positivos ou negativos, né? Enfim. Eu já estou cheia, eu vou te interrompendo aqui, Jean, porque eu já estou cheia de fazer. Na verdade, enquanto tu foi fazendo, eu fui anotando algumas questões que foram vindo, assim, sabe, com a tua fala. E acho que esse é o propósito mesmo, a gente despertar ali, né, uma reflexão sobre isso. E algumas coisas eu fiquei pensando assim, como a gente conseguir resolver nesse modelo, né? A primeira coisa assim que a gente estava falando quando tu trouxe ali o D da democratização, eu fiquei pensando na questão do advogado, não o advogado da capital, né? Mas aquele advogado, às vezes, que está lá no interior, que às vezes a internet tem dificuldade. Como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Se a gente vai ter daqui a pouco um suporte da nossa ordem, se a gente vai ter algum programa que não consegue ter daqui a pouco, né, todo um equipamento, enfim, que rode rápido, que rode bem, né? E aí eu fico pensando como é que a gente vai conseguir, né, num curto espaço de tempo, porque a gente já tá sofrendo um encaminhamento para isso, né? E a pandemia acho que acelerou mesmo, né, tudo isso. Então, isso é uma coisa que me preocupou. Depois eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A outra coisa que eu fiquei pensando quando tu estava falando era assim, ó, que é uma coisa mesmo que todo mundo, que a gente começa a falar sobre isso, as pessoas assim, a inteligência artificial vai acabar com o advogado. Não, não vai. Vai acabar com algumas atividades de massa. Essa coisa de fazer um contrato, ninguém vai te contratar para fazer um contrato de locação. Eu vou puxar ali o contrato residente e põe e vai, né? Não preciso disso mesmo, né? Mas a gente não precisa ter cabeça pensante para isso. Né? Isso aí eu posso fazer um programa. A diferença vai ser a cabeça pensante, né? O que está por trás, né? Será que a gente vai ter que ser cada vez mais especialista? Foi uma pergunta que eu me fiz enquanto eu te escutava. Porque eu acho que talvez não tenha mais espaço para um generalista, né? Para ver assim, o cara que vai abrir a porta e vai fazer de tudo, né?
se a gente vai ter que se destacar, porque cada vez mais eu vou poder usar coisas rápidas, vou ter acesso à internet, né? A questão essa do conhecimento, da informação, foi outra coisa que eu me preocupei, né? A gente tem, e aí realmente, né, dá um Google, tu tem informação sobre qualquer coisa, né? E aí a gente tem quantidade de informação e a gente não sabe, às vezes, a qualidade da informação, tá? Então, né, a preocupação também da gente, como é que a gente vai equalizar, né, essas questões ali, que eu acabei ficando, que eu fiquei pensando, assim. E, de fato, né, o direito ambiental, ele não pode ser resumido a licenciamento, né? Senão a gente acaba discutindo o licenciamento, como se todo o direito ambiental fosse só a parte do administrativo ali, né? E do administrativo só um pedacinho, né? Só o licenciamento. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, então, sobre esses meus pensares aqui na tua fala. Então, quando você estava falando da questão dos correspondentes, né, nos outros estados, acabou cortando um pouco, mas eu imagino que você esteja chamando a atenção. O que a gente vai fazer com esse contingente, né, de correspondentes que vão ficar supostamente relegados, já que algumas rotinas serão superadas, né? Então, hoje em dia, na advocacia tradicional, a gente precisa desses correspondentes para ser um dos nossos braços no nosso longínquo Brasil. Então, hoje, em processos físicos, a gente não tem um acesso imediato aos autos, né? Então, a gente precisa desse apoio. Mas, do momento... desculpa te interromper, mas para além disso, né, a outra questão que eu juntei, acho que deve ter ficado falhado ali, era as condições técnicas mesmo do advogado que está lá no interior. Né? Não necessariamente só o correspondente, que esse sim, eu acho que o correspondente em si, acho que meio que vai desaparecendo. Né? Mas a questão desse advogado que não tem as condições perfeitas de atuação, porque não tem acesso a uma internet que ande rápido, porque não chega onde ele está, entende? Que não tem um equipamento que seja hábil para ele conseguir entrar nessa revolução toda. Nesse ponto, é até uma discussão que tá sendo trazida também nas audiências públicas virtuais, né? Porque a discussão que está sendo posta é que a audiência pública virtual ela vai prejudicar aquele que não tem essa internet, né? Mas, salvo engano, eu acho que hoje mais de 85% da população brasileira tem acesso à internet. Se eu não me engano, o brasileiro hoje é o que mais tem celular. Então, o smartphone, eu acho que a média é de 2 smartphones para cada brasileiro. Então, hoje o smartphone é uma boa fonte de internet. Então, acho que não vai ter jeito, Fernanda. Quem não se atualizar, quem não tiver acesso, infelizmente vai ficar para trás. Mas eu acho que hoje, inclusive, já está sendo discutida, foi suspensa a discussão, a questão da internet 5G, né? Uhum. Que vai ajudar muito nesse processo e na democratização e universalização desse serviço. Então, eu não acho que isso... Tudo bem que a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia, mas eu não acho que isso... Sim. Eu não acho que isso vai ser um obstáculo, tá? Eu acho que todo mundo vai ter acesso à internet. Ainda mais a nova geração que já nasce nesse meio. Com o celular na mão, né? Então, essa questão da democratização é ao contrário. Vai ajudar na agilidade, né? Na velocidade dessa democratização. E aí a questão do especialista, já, tu achas que a gente vai ter que se tornar cada vez mais especialista? Então, essa é a questão, né? Eu entendo que o argumento de autoridade será extinto, né? Então, uma vez que esse argumento de autoridade seja extinto, eu acho que o advogado que detiver uma rede de contatos mais extensa, de cooperação, será aquele que vai se sobressair. Então, essa dicotomia entre advogado especialista e generalista, hoje, na minha visão, já não existe, né? Aquele advogado generalista já deixou de existir, sei lá, há uns 5 anos, 10 anos atrás, sei lá, estou chutando. E eu acho que a tendência é as pessoas se tornarem ainda mais especialistas. Isso eu concordo com você.
Então, dentro desse panorama, o advogado que se a gente entender que no futuro só existirão advogados especialistas, dentre os especialistas vão sobressair aqueles que tiverem a melhor rede de cooperação. Esse tópico é um outro que eu gosto muito, quando a gente pensa nesse novo paradigma para o advogado, porque a gente também, durante muito tempo, foi treinado que o advogado do outro lado, né, o advogado da outra parte, o outro lado, é teu inimigo, né? Então, assim, quando tu entra para guiar, né? Então, tu entra para, né? Isso não... E essa é uma outra... Isso vai ter que passar, fale. Desculpa te interromper, eu esqueci de falar. Não só essa questão do especialista, essa dicotomia deixará de existir, mas, na verdade, novas funções que hoje não existem vão ser criadas. Então, para a gente ter uma ideia, a Dell Technology fez uma pesquisa onde ela relatou que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, 85% dos trabalhos que existirão em 2030 não existem hoje, ou seja, somente os 15% das funções que hoje existem subsistirão. Então, assim, já a criação, como eu estava falando, já tem lotecs que já estão criando novos cargos, então já há possibilidade de a gente discutir aqui a criação de funções como engenheiro jurídico, que vão criar, por exemplo, esses mecanismos, que vai conversar com o advogado especialista e vai criar esses mecanismos de inteligência artificial, esses software, que vão criar essa mecanização, por exemplo. Ou seja, onde eu quero chegar? Essa questão de especialidade eu acho que é uma discussão que já está superada. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que estudar, se especializar, entender esses desafios, entender as novidades para não se tornar um profissional obsoleto. E é um baita de um desafio, né? Eu acho que viver esse momento e talvez se formar nesse momento é bacana, né? Porque tu está pegando a construção de um novo mundo quase, né? De um novo olhar para a profissão e ao mesmo tempo é super desafiador, né? Dá um certo friozinho na barriga, né? De ver essa movimentação. Mas eu acho que tu tem toda a razão. Aquele que não enxergar e que não conseguir acompanhar essa alteração, ele vai ficar para trás. Né? Porque pensar no que sempre foi, como vai sempre ser, né? Não cabe mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, essa é uma posição que eu não vejo a nossa OAB adotar ou propagar, né? E também as universidades, de modo geral. Eu acho que essa é uma atualização, essa atualização do chip, ela tem que acontecer desde a universidade. E hoje a gente bem sabe que o Brasil tem, se eu não me engano, mais de 1000 cursos de direito, mais de milhões de advogados, né? A gente balança a árvore, cai um monte. Cai um monte. E, infelizmente, esses cursos não chamam a atenção para essa atualização necessária. E eu acho que o que você hoje está fazendo com essa pílula e que essa provocação que a gente está fazendo aqui junto é fundamental para que seus alunos já tenham esse chip na cabeça, né? Então, esses profissionais, por exemplo, eles vão ter que desenvolver soft skills, né? Que são habilidades que não são relacionadas à advocacia. Então, habilidades relacionadas, por exemplo, a, como eu falei, design thinking, blockchain. Imagina, por exemplo, eu fazendo exercício de futurologia aqui, eu vejo futuramente as taxas e multas sendo pagas por blockchain. Né? Hoje, essa discussão de blockchain está muito no início, mas já há transações financeiras realizadas por blockchain. Então, não imagino que se a gente modernizar nossos órgãos ambientais, esse pagamento de multas e taxas possam ocorrer. Então, esses novos conceitos, essas novas metodologias, elas vão ter que ser inseridas nos cursos de direito. Não tem como fugir disso. Não tem como mesmo. Não, eu concordo contigo. E acho que a gente enfrenta muitas dificuldades também, porque as faculdades têm que mudar,
o Estado tem que mudar, né? Então a gente tem dificuldade, por exemplo, a gente estava falando em soluções, né, adequadas de conflitos, outras, mas se a gente pensar no judiciário, a gente está tendo aí né, vários problemas na pandemia por processos não digitalizados, por dificuldade de acesso, né? Procedimentos administrativos que a gente não consegue ir, porque não é todo o órgão ambiental que digitalizou os processos, né, que tem processo eletrônico. Então, assim, a gente está realmente no momento em que é um passo à frente, dois atrás, e a dificuldade só crescendo, né? Então, eu acho que essa mudança vai acabar sendo rápida mesmo. É esse que é o ponto, porque a gente vinha nessa transformação gradual, né? Com a pandemia, todo mundo ficando em casa, a sociedade, como eu falei, foi catapultada para essa nova realidade exponencial. Então, as pessoas, eu vejo muito pela minha mãe, por exemplo, ela sequer tinha Instagram, ela não sabia baixar um aplicativo no celular. Minha mãe já tem mais de 60 anos. Então, ela foi obrigada para acompanhar essa evolução, a aprender. A muito custo, mas ela tá Aprendeu. aprendendo. E eu acho que é uma realidade que se multiplica Brasil afora. Então, mais do que nunca, essa discussão é necessária. Gé, olha, te agradeço muito mesmo o tempo, a disposição e, na verdade, as provocações, né? Porque, de fato, não é nada que a gente vai, né, acordar amanhã de manhã e já ter mudado. O que eu acho até mais legal, porque a gente está fazendo parte do processo, né? A gente está fazendo parte do processo de alteração. A gente vê muita resistência ainda, né, com alguns colegas, com alguns sistemas, às vezes com o próprio Estado, mas não dá para ficar... as pessoas serão atropeladas pelo próprio tempo, né? Porque a gente está vivendo esse tempo. E esse tempo vai ser desse tipo de mudança para cada vez mais fortes as mudanças, né? Então, é bacana a gente ver alguém na advocacia já voltada para isso. De fato, a gente já tem várias Lutecs aqui em Porto Alegre, nós temos várias até que trabalham, enfim, que propõem atividades, né, nesse sentido. Acho que a gente não tem mais como frear isso, e a única forma que eu sinto, né, como colaborar para essa mudança, na verdade, é difundir esse tipo de conhecimento, né, fazer com que as pessoas escutem, né, aquilo que quem está pensando sobre isso tem a dizer, né, para ver se a gente se prepara, né, para esses novos tempos de uma maneira melhor, né, ou nem de maneira melhor, né, eu acho que se prepare, né, porque até então, às vezes, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão indo na onda, né, tipo, a hora que a onda levar foi, aí eu vejo o que eu faço. Em vez de se estruturar para isso, né? Mas tem que estar antenado desde já, né? Gé, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Fernanda. Eu acho que a nossa ideia aqui foi justamente provocar, não quis trazer nenhum tipo de resposta. Foi só um exercício de futurologia. Quem se interessar pelo tema, eu até indico alguns artigos que eu já escrevi sobre o tema. Mas isso aí tu podia me mandar que eu coloco para eles também. Tá. Eu publiquei no Jota, já tenho uns 3 e tá para ser publicado agora semana 4º. Tem uma coluna no Jota especializada em direito regulatório de novas tecnologias. Então, volta e meia estou publicando lá conteúdo novo. Te mando e você compartilha aí com eles. Tá bom, então. Muito obrigada, Gé. Beijo. Beijo, Fê.